Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Que gostoso. Estamos de volta, segunda-feira. Temos um horário marcado, um horário e um dia específico que Deus pôs no nosso coração para estar junto com pessoas especiais. Eu sei que tem muitas pessoas especiais. Estamos aí começando. O irmão Carlinhos já está entrando aí, né? Carlinhos, profeta do Deus vivo, irmã Fernanda. Nós agradecemos. Estamos aí iniciando mais uma live. Nossa irmã Sueli, amamos muito sua vida, Sueli. Estamos aqui, os irmãos estão na bênção. Shalom, querido, a paz, irmão Carlinhos, glória a Deus. Irmã Fernanda, Sueli, todos vocês que estão entrando agora, à medida que vocês vão entrando, a Alessandra começou também a nos assistir agora. Deus abençoe, Jorge, Deus abençoe sua família, Alessandra. A paz, Deus abençoe. Que gostoso estar aqui, que maravilhoso. Que bom é falar das coisas de Deus, né? Diante de tanta notícia ruim que se circula por aí, nós temos a palavra de Deus, nós temos o que Deus nos trouxe como boas novas. Uma missionária Catarina, veio na cabeça a irmã Catarina aqui, veio Karina. Missionária Karina, Deus abençoe, guerreira. Jairo, paz, Deus abençoe, profeta de Deus vivo. Que gostoso estar de volta. E hoje nós temos um tema para abordar aqui. Nós temos algo a falar um pouquinho com vocês. Eu sei que a maioria de vocês compreende o que nós vamos falar. E eu pus aí, toda vez que eu fizer uma chamada, ela tem um assunto já a ser abordado. Normalmente a gente vai dar um assunto para ser pensado um pouquinho. O mal espiritual existe? Existe mesmo o mal espiritual? De repente você diga assim, não, ou sim. E se existe, o que é esse mal espiritual? O que é isso? Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso daí, à luz da palavra de Deus. E tenho certeza que vai edificar algumas pessoas. Irmã Débora, paz, que Deus abençoe. Um abração para a irmã Bene, para a irmã Natália e toda a família aí. Manda um abração para o Lilo, seu Nicodemos e Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Talvez, ou é um assunto muito amplo. Falar sobre isso daí já entra num campo que a gente tem uma experiência não larga, mas boa, né? Porque experiência nunca ela é demais ou o suficiente. Nós sempre vamos ter experiência na nossa vida. Irmã Joana, Deus abençoe a irmã Joana, ela está mandando a paz. Deus abençoe, Joana. A irmã Miriam também está aí, Deus abençoe no nome de Jesus. Então esse assunto, esta verdade de abordar sobre o reino espiritual e a realidade, se há o mal ou não, é algo muito amplo. Então hoje nós vamos começar esse assunto e talvez perdure para outras lives ou talvez pare nessa. Deus está na direção. Nosso objetivo não é exaltar, não é glorificar o mal, não, tá? É conhecimento, nós entendemos um pouquinho o que diz a Bíblia, né? Irmã Rosinha, Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos no nome do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer a tua presença. Mas não haveria, e essa é uma realidade, não há motivo, não há por que realizar uma live sem ter alguém que possa nos acompanhar. Por quê? Porque o propósito nosso é passar experiência, orarmos juntos, pedirmos milagres, falar em milagres. Mas tem acontecido tantos milagres no nosso meio. Eu acabo de conversar faz mais ou menos uns 15 minutos com um homem de Deus. Ontem ele participou do culto. E ele disse que ele foi tão renovado no culto, ele foi tão tocado. Duas coisas que ele pediu, ele até se emocionou. Ele disse, pastor, as duas coisas que eu pedi no culto aconteceram hoje, segunda-feira. Eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, isso não é maravilhoso? Irmão Guilherme, glória a Deus, obrigado por estar conosco, Guilherme. Deus abençoe. E irmã Fernanda, um abração. Você sabe como tem acontecido muitos milagres. Nós estamos muito felizes com o mover de Deus através da nossa união, da nossa fé, da nossa busca. E é muito importante que se a gente quer algo, alcançar algo, você tem que saber com quem você anda. Quem está do seu lado. Porque quando andamos com alguém, nós somos direcionados a caminhos, a direções. Então, não adianta querer você sair de uma situação ruim sem andar por caminhos ruins com pessoas ruins.
Então, se você quer algo bom, você vai procurar caminhos bons com pessoas boas. É uma lógica, nós somos inteligentes, nós possuímos capacidade de discernir. Então, você quer milagre? Tem acontecido no nosso meio, graças a Deus. Tem acontecido milagres. Estou muito feliz com Deus, não é para glorificar a nós, pessoas, mas sim para glorificar a Deus. E você que tem participado conosco, tem live que nós temos uma quantia boa de pessoas que nos acompanham, eu fico muito feliz, pessoas que nos acompanham depois, nós sabemos depois, né, Presbítero Ademir, que pessoas de outras cidades, regiões, estão nos acompanhando, estão muitas das vezes nos ouvindo. E como é bom isso. E também nesse momento de ouvir, os milagres acontecem, os sinais acontecem, os sinais de Deus se manifestam. Então hoje nós queremos falar um pouquinho disso. O mal espiritual existe? Ele existe mesmo? Existe o mal espiritual? E se ele existe, o que é esse mal? Porque por mais que seja uma pergunta para alguns fácil de responder, para outros ainda há dúvidas. Ainda existe uma confusão. Eu aprendi assim, eu acho que é assim, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos revela, o que a palavra de Deus vem e nos traz como conhecimento verdadeiro, Como disse Jesus, presbítero? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, o que é a verdade, nos traz o livramento dos cativeiros, das amarras, das correntes malignas que nos aprisionam a coisas que não estão na palavra de Deus, que não são verdade segundo o Pai. Ô profeta David, Deus abençoe a paz do Senhor, querido. Obrigado por sempre estar nos acompanhando. Deus abençoe, David, que maravilhoso, bom estar aí, você participando conosco. Um grande abraço, profeta. Aí o profeta Jairo, ô glória, chegou, voz de trovão, ô glória, vozeirão abençoado desse homem, que quando pega no microfone arrepia. Ô glória, Deus abençoe, profeta. Essa noite nós queremos orar, nós queremos falar da palavra de Deus, queremos bem usado esse tempo que Deus nos dá, durante esse período de alguns minutos. Às vezes vai uma hora, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, se a gente quer falar das coisas de Deus. Agora eu volto a perguntar a você. O mal espiritual existe? Existe mesmo o mal espiritual? E se existe, o que é esse mal espiritual? O que ele é? Ele é pessoas que morreram, que eram más e ficaram na terra? É fantasma? São assombrações? É isso que é o mal espiritual? Se existe? Vamos falar sobre isso nessa noite em nome de Jesus. Presbítero, existe o mal espiritual? Com certeza, pastor Zé. A paz do Senhor para todos, que Deus possa abençoar, com certeza. A Santa Escritura, a palavra de Deus nos fala. Inclusive, nós estávamos meditando uma palavra aqui, e o Senhor deu essa palavra para falar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti do diabo, ele fugirá de vós. Então, o mal existe realmente. Deus está falando através da palavra dele que a gente tem que sujeitar o que é a Deus e resistir da tentação. O que é a tentação? O maligno. Ou seja, existe o mal. Existe um combate da fé, ou seja, o bem contra o mal. Então existe o mal, existe a atuação do inimigo sobre vidas, pessoas que é aprisionada. Tem pessoas que a gente vê o caso, ao longo dos tempos, pastor Zé? A gente mexendo com cor de libertação, e a pessoa, o mal agindo na pessoa, a pessoa fazendo uma coisa que não é do intuito da pessoa fazer, mas ela sendo dominada pelo aquele mal. Então a Bíblia já fala em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti do diabo, ele fugirá de vós. O que é? É a palavra, com a palavra. Com a palavra, a Bíblia fala, conheceis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Ou seja, ela que liberta de todo mal, de toda tentação. O inimigo às vezes vem porque a brecha, o que acontece onde houver brecha, onde tiver uma casa vazia espiritualmente, sem a presença de Deus, o inimigo vem e bagunça. Então existe o mal realmente. O mal age na vida da pessoa, não porque a pessoa seja má,
Mas sim, o que acontece é porque às vezes, não conhecendo a palavra de Deus, ou vivendo numa situação errada, ou vivendo num pecado, no erro, havendo brecha, o inimigo está operando ali. Está operando, por quê? Porque a casa está vazia espiritualmente, né? Não tem, não tem a presença de Deus. O mal quer agir, quer bagunçar. E ele existe mesmo, existe sim, é verdadeiro. E nós lutamos o quê? Contra isso, contra o mal. Não lutamos contra as pessoas. Não é nem contra a carne, nem com o sangue. Sim as principadas, potestades que há nos ares. Ou seja, combater o bom combate da fé, realmente, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir do diabo, ele fugirá de vós. Como? Resistir com a palavra de Deus. Ser firme, ser constante, orar e vigiar, não dar lado para o inimigo. Realmente existe sim. E é uma coisa que nós lutamos, porque nós lutamos espiritualmente contra o mal, né? E vencemos através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor? Engraçado, presbítero, que há pessoas que elas acreditam que há o mal, mas duvidam também. Não é assim? É verdade. Tem pessoas que elas acreditam, não, o mal existe, existe o mal. Mas eu não acredito. Não é bem assim. Né? Às vezes até nós usamos a expressão, nós evangélicos, crentes, e abordamos o assunto, como disse o presbítero agora. Nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. A Bíblia diz isso. Paulo proferiu isso no livro de Efésios, capítulo 6. Mas nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí a pessoa, moça, é um exagero, né? E hoje nós queremos falar sobre isso daí. Mesmo você que às vezes duvide um pouco, nós queremos te ajudar a abrir os seus olhos, né? Ajudar a compreender, a discernir. Não é para você ficar procurando o mal. Não é para você ficar atrás do mal. Ah, o mal está ali, o mal está aqui, passou correndo lá, eu vi um vulto ali. Todavia temos visões, temos experiência, mas não para isso. Mas para conhecimento e também agir corretamente. Meu cunhado Zauri, um grande abraço, está mandando um abraço para nós, né? Eu tenho certeza, Zauri, que você tem os 2 cunhados mais lindos do mundo. Glória a Deus, ajuda de mim. Deus abençoe, meu cunhado. Deus abençoe. Um grande abraço, meu cunhado Zauri. Eu quero mandar um grande abraço a Monique, minha sobrinha, que cumpriu a palavra de Deus, se casou esse final de semana com seu esposo Juninho. Deus abençoe, que Deus dê muita graça na sua união, no seu casamento, que já existia a união agora pela palavra, pela lei humana, está em concordância com a palavra de Deus e a lei. Parabéns, minha sobrinha, Deus abençoe você, seu esposo, assim também a nossa sobrinha Milena, né? Deus abençoe minha sobrinha, Deus abençoe os filhos, Deus abençoe sua casa, muito, 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 pessoal de Itapetininga, o pastor, agora esqueci o nome do pastor, o pastor Fernando, né? E outros pastores que nos acompanham, Deus abençoe muito, tá? É um prazer tê-los com você, como nós temos o profeta David, o presbítero, conosco às vezes o pastor Gasparotto, o famoso irmão Bi, a minha filhinha chamava ele de irmão Bi, mas é o presbítero Fabiano, glória a Deus, Deus abençoe muito. Irmã Evinha, nós vamos orar daqui a pouquinho, eu vou puxar uma oração daqui a pouco, quero pôr a sua vida em uma oração, assim também como todos vocês. Irmã Claudete Chaguri, Deus te abençoe. Olha, às vezes eu estou falando, eu não consigo acompanhar quem está comigo aqui, se mandar alguma coisa eu não ver, vocês me perdoem, tá bom? Mas nós estamos muito felizes, né? Estamos muito felizes. Daqui a pouquinho nós vamos orar, irmã Evinha. Assim nós vamos orar por vocês, todos vocês que estão conosco, e os que também, de repente, vão ver essa live depois. Essas orações vão ajudá-los, assim como nós estaremos orando aqui, vocês estarão orando aí. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na vida nossa. Eu me ponho também nisso, no nome do Senhor Jesus. A irmã Catarina chegou agora, viu? Eu profetizei. Irmã Catarina, eu fui falar o nome da missionária Karina, falei, irmã Catarina, eu profetizei que a senhora ia chegar, em nome de Jesus, e chegou. Deus abençoe muito, muito, um grande abraço a vocês de outras cidades que estão nos acompanhando, né? A Catarina está em outra cidade, não está em Conchos, a não ser que está passeando hoje, né? Não estou sabendo. André Ricardo, você está aí, homem de Deus. Sério? Ô, glória, Deus abençoe, irmão André.
Saudade, no nome do Senhor Jesus, saudade. Vamos lá, nós vamos falar mais um pouco, daqui a pouquinho, sobre o mal espiritual. Existe o mal espiritual, queridos? Existe. E se existe, o que é esse mal espiritual? E hoje, ela está mandando a paz do Senhor, né, irmã Catarina, né? Deus abençoe, irmã Catarina. A paz do Senhor, guerreira. Ô, glória. A todos, em nome de Jesus. Eu tenho uma frase que eu tenho usado, irmã Catarina, que tem dado certo. Ontem eu recebi milagre também, hora que melhor. Tem sido uma bênção, mas tem melhorado muito. Mas, pastor, não é a hora que é transformado? Bom, no mínimo é melhor, e depois os milagres acontecem mesmo. Porque não tem como, tenho contato com Deus. Irmão André, que saudade, profeta. E aí, quando vai ser o grande pregador do Senhor, irmão André? Que saudade, querido. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família. Nós queremos ver os milagres de Deus, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Saudades de você também, profeta. Muito saudade, irmão André. Queridos, nós guardamos, graças a Deus. Eu vou falar de mim e do meu irmão Ademir, que eu não estou vendendo. Quem me conhece, quem conhece o meu irmão Ademir, sabe do que vamos dizer agora. Nós não guardamos falsidade no nosso coração. Nós não usamos uma máscara para ser cristão. Temos sim pessoas que já nos feriram, erramos com pessoas também. Mas eu aprendi, queridos, a ter comunhão com todos. As pessoas que estão agora, não me queixo de nenhuma que eu estou vendo aqui, tá? São tudo pessoas amigas, irmãos em Cristo, familiares. Então, nós, graças a Deus, eu posso dizer de boca cheia, temos comunhão, se possível, com todos. Por que se possível? Porque alguns não querem ter comunhão com a gente. Irmãos, deixa eu falar bem sincero com vocês. Irmã Matilde, seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor, Matilde. Deixa eu ser bem sincero com você, Jesus Cristo disse que alguns não vêm na luz, porque a luz de Cristo, a luz da palavra, ela resplandece as trevas que há na pessoa. Vocês me perdoem ser tão sincero. Tem pessoas que elas não conseguem ficar muito, porque a palavra de Deus vai, na verdade, revelar quem é a pessoa. Então é triste a gente ver no caminho da gente essas pessoas que são complicadas, mas nós temos guardado comunhão com todos, igrejas, temos lutado muito para isso, pastores, líderes, irmãos católicos, espíritas, qualquer um que eles, nós temos amor pelas pessoas. E é tão gostoso quando a gente está conversando, igual o irmão André. André Ricardo, onde você está, filho? Que cidade você está? Está em Tatuí ainda? Continua aí? Nós temos aqui pessoas conversando conosco de Itapetininga, temos pessoas de Bofete, às vezes nós temos pessoas de Tietê, Itapetininga também, Botucatu. Nós temos pessoas que às vezes depois nós vamos descobrir, Laranjal participou, Pereiras participou. Eu sei que a live é lá, por ser público e esse meio que Deus nos deu de alcançar vidas de outros lugares, né? Anhambi. Então nós temos Perdeneiras, nós temos muitas vidas que têm nos acompanhado. Então nós temos a gratidão em Deus, tá? Em Deus, eu e meu irmão, de termos comunhão com as pessoas. É maravilhoso, viu? É maravilhoso mesmo. Bom, eu quero fazer uma oração daqui um minutinho, só vou relembrar. Eu quero, nessa noite, ensinar algo a você. Eu quero falar sobre um assunto, você vai falar, nossa, mas esse assunto existe o mal espiritual? E se existe, o que é esse mal? Que é importante saber. Se existe, existe. Mas o que é? Assombração, alma penada, fantasma, é isso? É isso que é o mal espiritual? Né? Porque alguns falam assim, nossa, você já ouviu, né, presbítero? Aquela casa é assombrada, aquele caminho, aquela encruzilhada, tem um mal lá, morreu fulano e daí ficou um mal ali. Tem pessoas que elas acreditam nisso. E nós não queremos falar de nós. Nós queremos abordar um assunto bíblico. Um assunto comprido, para ter muitos versículos, mas eu não vou ler muitos versículos. Vou ler uma passagem só e vou explanar lá um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Irmã Adriana, Deus abençoe. Piracicaba, irmão André, ô glória, tá aí agora? Ô Piracicabano, glória a Deus. Deus abençoe, profeta. Eu gostaria de orar, eu quero puxar essa oração e ao final, o presbítero Ademir, no finalzinho, vai fazer mais uma oração. Então você que precisa agora de um milagre, é só Deus que pode fazer, é só Ele, amém. Ai pastor, eu preciso de um milagre, onde eu vou fazer minha parte, Deus, preciso de Deus, amém. É isso, é nós caminhando com Ele, Ele em nós, Ele através de nós,
e os milagres acontecendo. Então eu quero orar por todos agora. E tem pessoas aqui que eu estou vendo que está comigo, que tem assuntos pessoais que eu não posso expressar aqui nessa live. Eu vou orar por você. Se eu não falar o seu nome, meu coração aqui já está voltado com Deus. Assim como tenho certeza que o coração do meu irmão, porque eu vou estar puxando a oração, mas os nossos corações estão em concordância. Então, creia no nome de Jesus. Vai acontecer milagres hoje. Hoje o Senhor vai tocar em você, vai tocar em nós. Então vamos orar, vamos aproveitar essa live já agora e no final nós fazemos mais uma oração no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, querido Deus, o Senhor que sabe agora a necessidade de cada pessoa. Cada irmão, cada irmã, cada parente, familiar, amigo, que passa de repente rápido ou está conosco agora, que tem seu lar, tem seus familiares, amigos, e que precisam de milagres, Senhor, assim como eu preciso. Senhor, como a irmã Evinha, que pediu oração, e outros que pedem oração, e muitas vezes eu não consigo acompanhar o pedido, mas Tu estás no controle do saber quem precisa, quem necessita, e quem se volta ao Senhor para buscar a Tua face. Nós pedimos milagres nessa noite. Nós pedimos, Pai, que as barreiras sejam quebradas. Nós pedimos, Pai, para que todo mal seja arrancado em nome de Jesus. Toda perturbação, angústia, depressão, raiva, ira, revolta, espírito de vingança. Sim, ó Deus, espírito de vingança que quer ir lá tomar, Pai, a força, a situação, usar sua força física, agressões. Senhor, não aceito isso. O Senhor é um Deus da paz. Está escrito príncipe da paz. Então, nessa noite, nós repreendemos a confusão, a contenda, a discórdia. Senhor, o início da briga, o início da guerra entre próprios familiares, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, o mal que entra na casa, que entra no lar e fica escondido, às vezes até atrás de objetos, de coisas que ganhou, de coisas que comprou, de coisas que traz de uma antiga fé lá do passado. E esse mal toma a família, toma o esposo, toma a esposa, toma o filho, toma a neta, toma o tio, toma a avó, e brigas acontecem dentro da sua própria casa, Pai. Senhor, não aceito. Nós repreendemos esse mal que está no oculto, que se esconde, mas que se manifesta no pensamento, que lança setas, que lança o mal para trazer a raiva, e de repente a pessoa fica o dia todo, a noite toda, Pai, pensando, matutando, ruminando uma situação que pode lhe causar um dano pior do que já está. Queremos e precisamos da Tua paz, Senhor. Envia Teus anjos e arranca o mal, arranca as dores, arranca a enfermidade, arranca, Senhor, o problema, Senhor Deus, no físico, nos órgãos. Senhor, nessa noite eu ponho cada pessoa que está pedindo oração, que está com seu coração diante de Ti, para que o milagre aconteça, para que a transformação se dê. Sim, meu Pai, essa mulher que está fazendo plano de tomar uma decisão que vai mudar o rumo da família, mas o Senhor não quer isso. O Senhor não deseja isso, não provém do Senhor, ela sabe. Sim, ela sabe, o coração dela já ponderou, já permitiu que o Senhor iluminasse, mas tamanha angústia e decepção, Senhor, até raiva, que diz ela, vou fazer, ninguém vai me impedir. Senhor, ela tem o direito de fazer, mas se possível, promove algo para que ela não faça o que não provém do Senhor, e ela possa fazer o que o Senhor deseja. Acalma o coração dessa mulher hoje, nessa noite, Senhor. Sim, acalma. Acalma e faz com que ela pense, que ela tenha um tempo para ela e o Senhor, meditando, pensando, e o Senhor venha falar com ela. Esse momento eu abençoo cada vida, cada lar, cada pedido de oração, cada clamor dentro de si. Sim, meu Pai, cada vida agora receba a Tua graça, o Teu poder, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós temos mais vidas entrando conosco. Então eu quero falar um pouquinho, assim como o presbítero Ademir, ele falou um pouco da palavra, citando uma verdade, né? A gente tem que se sujeitar a Deus e resistir o mal.
né? A Bíblia cita esse mal como o maligno. Eu quero ler uma passagem que você vai caminhar comigo, que é o momento que Jesus ensina a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E eu quero explicar uma coisa aqui para você a respeito se existe ou não o mal. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 6, o verso de número 9, Jesus está ensinando, olha o que Jesus ensina, diz assim, verso 9 em diante, Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho é de Jesus, mas Mateus, Levi, um dos profetas, escreveu capítulo 6, primeiro livro do Novo Testamento, verso de número 9. Você, às vezes, até recita, você repete isso daí direto, mas vamos ver o que está escrito. Orais, pois, da seguinte maneira, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esses versículos, na verdade, é a oração que todos conhecem como a oração do Pai Nosso. E é muito falado, muito recitado, muito repetido. E, na verdade, é uma oração modelo, né? Uma oração onde Jesus ensina princípios para uma oração. É errado ficar falando? Não, mas também, lá no começo do versículo, o próprio Jesus disse, os versículos para cima, anterior, diz, e quando orares, não useis de vãs repetições. Por que vãs? Porque a oração, ela tem que ser uma oração do coração que se expressa a Deus. Você pode usar o Pai Nosso de vez em quando? Sim. Mas, todavia, você tem que ser livre. Bom, mas eu quero usar agora essa oração, esse ensino para você aprender uma coisa. Existe o mal espiritual? Vocês todos, eu tenho certeza que disseram sim. Existe, pastor. Você que está passando aí agora, de repente caiu aí pelo poder de Deus, como diz o mundo, né? As pessoas de paraquedas. Deus te enviou aqui para nós falarmos sobre isso. Existe. Mas o que é esse mal? Essa é uma outra questão que talvez, dentro das igrejas, geral, que crê em Cristo, não consegue discernir. Algumas pessoas não. As pessoas, elas guardam dentro de si a crença, algumas, que o mal espiritual é uma alma penada. O que é alma penada? É uma alma muito mal, que não ficou penando na terra para pagar alguma coisa, vagando. Outros dizem que é um fantasma de alguém. Irmã Fia, um grande abraço em nome de Jesus. Alguém que morreu. Alguém morreu e ficou. Né? Quantas pessoas têm experiência? Quantas pessoas têm experiência de ouvir alguém que faleceu? Ouvir até o sotaque, o jeito de chamar, o jeito de expressar amorosamente. Né? Outros têm visão. Olha, eu vi claramente, pastor. Eu vi claramente. Então, o que é esse mal? Eu quero ensinar você agora uma parte dessa passagem. Jesus ensina no versículo de número 13, e não nos conduza ou não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Preste bem atenção. Jesus ele ensina a orar. Senhor, não nos induza, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Te lembra alguma coisa? Tentação e mal? Te lembra alguma coisa na passagem bíblica, presbítero? Sim. Tentação e mal. Você consegue lembrar? Qual a passagem que fala de um momento de tentação e um momento de um mal na tentação?
Você poderia lembrar agora, presbítero? Momento de mal e tentação seria a passagem quando Jesus foi tentado. Ele foi tentado pelo próprio diabo, usando a própria palavra de Deus. Ele foi tentado, mas ele venceu com a palavra. Sendo o próprio Deus, é lógico que ele se usurpou de toda a sua glória, de todo o seu poder, se tornando homem aqui na carne. Então ele foi tentado pelo mal. Que o Satanás ali veio e tentou ele através da palavra. Isso significa que existe o mal, sim, foi tentado. Esse contexto da palavra já diz tudo. E toda a palavra dita pela palavra de Deus, ela é confirmada, é verídico, é fato, é verdadeiro. Que nós vivemos numa realidade. Que a Bíblia fala, o mundo já é do maligno, ou seja, o mundo aí fora está perdido. Se nós não vivemos uma vida, não é, pastor, com Cristo, uma vida segundo os conceitos, preceitos da palavra de Deus, vivemos segundo a palavra de Deus. Passamos por lutas, por dificuldades, sim. Às vezes o inimigo tenta, ele pode tentar, mas ele não tem poder de tocar sobre nossas vidas. Ou seja, o mal, seja o que for. Porque nós estamos diante da palavra. Então existe. Se nós falarmos o contexto da palavra, nós vamos cair vários tópicos aqui, contexto da palavra, falando sobre que existe o mal. E o mal verdadeiro, e existe. Lógico que mediante da palavra de Deus, como que nós vamos vencer? Através da palavra de Deus. Resistindo e sujeitando o que é a vontade e a palavra de Deus. E resistindo ao mal, mas existe o mal sim. Lembrou então da passagem? A maioria está mandando ali. Jesus no deserto para ser tentado. Preste atenção. Quem enviou Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Por isso que Jesus diz assim, na própria oração do Pai Nosso. Pai Nosso, e quando chega ali, diz, e não nos conduza, não induzas à tentação. Por quê, queridos? Porque a tentação vem o tentador. E o mal que veio tentar, quem que é? Alguém que morreu? O mal que veio tentar foi uma pessoa que tinha morrido? Uma pessoa má? Não, é o inimigo de nossas almas. Então, a Bíblia, ela explica ela mesma. Ela explica o que você complica. Ela explica. Um grande abraço à irmã Marta. Deus abençoe a irmã Marta. Muito obrigado por estar conosco. Nossa tia Zelinda também passou ali. Muito obrigado, tia. Então, Jesus disse assim, não nos conduza, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Qual mal é esse? É o mal que Jesus disse, basta o seu dia, cada dia o seu mal? Não. Jesus está falando do dia mal, do dia que não dá certo. Nessa passagem, quando ele diz assim, basta o seu dia, a cada dia o seu mal. É o mal que não dá certo, é o mal que de repente nos oprime da vida, que pode estar por trás do mal espiritual. Então o mal existe, espiritual. Espiritual, presta atenção. A minha palavra, a minha pergunta não é o mal físico. Não é o mal como uma bebida que faz mal, uma bebida venenosa, um veneno, não. Mas é o mal espiritual. Então, o que Jesus está ensinando aqui na oração do Pai Nosso, não é o mal do dia a dia, mas o mal maligno. Porque a Bíblia, ela compara uma passagem na outra, shalom, querida irmã Marta, shalom, ao próprio maligno. Então existe o mal, mesmo que alguns não aceitam. Para mim, é uma pessoa que morreu, que foi muito mal. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia deixa claro, todos os que morreram, desde Adão e Eva até esse momento, eles não ficam na Terra, eles não ficam. Não, mas a ciência já comprovou que fica vagando. Não. Coisa espiritual, a ciência não explica, querido. A ciência, ela só confirma o que a Bíblia diz. Quando ela chega ao ponto de entender algumas coisas, mas ela não explica as coisas espirituais. Jamais. Então, a Bíblia diz que o mal existe. E muitas pessoas, elas levam como se fosse coisa natural. E às vezes são conduzidas a momentos da sua vida em que o mal vem, ele vem como tentador. E como é tentador? Provocando as nossas vidas para os erros. E uma das coisas o que é? Usa pessoas. Tem pessoas que são
Não é possessão, não é dominado. Tem pessoas que não são dominadas, mas são bem induzidas pelo mal. Para que a gente caia na tentação. Na tentação de perder a cabeça, de entrar em pecado, de entrar em erros. Então, você que vive uma vida em que, mesmo crendo na palavra, duvida que o mal está se andando, eu peço a você que você abra os seus olhos em nome de Jesus. Às vezes ele pode estar agindo dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida, porque ele vem. Quando Jesus disse não nos induza, não nos conduza à tentação, ele está falando para a gente começar a orar, para que a gente não entre num período de tentação ao ponto que o tentador chegue, porque se o tentador chegar, se o mal chegar a querer nos tocar, como tentou com Jesus no deserto, eu garanto que nem todos nós vamos resistir. Aí o mal espiritual vai tragar. Aí aquilo que é bênção na minha vida, aquilo que Deus ele edificou na minha vida, se perde. O diabo, ele rouba, ele destrói, ele consome, ele mata. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer a você, algumas visões que você tem, vozes, e usa até, nossa, é uma pessoa que morreu, uma pessoa que às vezes fala uma coisa para você, não é. A Bíblia diz, chega a dizer, e se eu não me engano, está em 2 Coríntios, capítulo de número 13, 12, eu não me recordo, 12 ou 13, não sei. A Bíblia diz assim, que não é por duvidar que o diabo, nosso adversário, se transforma em anjo de luz. E aí está na palavra de Deus. Ele é capaz de se transformar até num ser celestial aparentemente bom, para que a gente erre, para que a gente fale. Então, o mal espiritual, o mal que vem da parte do maligno, que a Bíblia chama de diabo, Satanás, acusador e adversário, essa tradução das duas palavras, existe. E está aqui. E se você fizer essa comparação, Jesus se compara a ele mesmo nessa hora, quando ele fala a oração do Pai Nosso. E não nos induz à tentação. Ele, Jesus, foi preparado por 40 dias para suportar um mal forte. Tem pessoas que não estão nem um pouco preparadas. Tem pessoas que têm a capacidade de passar num lugar que foi feito um trabalho maligno, ficar brincando, tocando. Não é brincadeira. Isso pega. Eu já vi obreiros na casa do Senhor manifestar demônios, entidades, porque foi lá e comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa, brincou. Como diz, né, o ditado, tentou, né, tirou sarro, zombou, e o mal pegou. Nós somos chamados a ter a presença de Deus. Então, não brinque com isso. Nunca brinque com isso, querido. Nunca brinque com isso. Isso é muito sério. Eu me recordo quando de infância eu via manifestações, não conhecia a Bíblia, e quando eu via um mal manifestando em uma pessoa específica, eu comecei a ficar com tanta raiva, tanta revolta, disse assim, ó, por que você não pega eu do que ficar pegando essa pessoa que eu amo, ficar machucando? Ah, por que eu falei isso? O mal veio. Na época eu achava que era a pessoa da minha família, meu avô falecido, que tinha se enforcado bebia tanto que tirou a própria vida, se enforcou. E eu achava que era, porque falava que era ele, não era ele. Depois que passou o tempo, fui descobrir. Eu fui descobrir pela palavra de Deus. Então, o mal existe. E quando Jesus disse, não nos induzam, nos conduz à tentação, ele estava se referindo ao que ele passou lá no deserto. Ele estava se comparando, olha, olhem para trás o que eu passei pelo deserto, pela tentação levada por Deus. Por isso que ele fala, não nos induza, porque Deus pode induzir alguma situação na nossa vida para a gente passar por uma avaliação. É uma prova que Deus dá. Se você vai ser fiel a ele ou não. Como fez com Abraão, né? Pedindo seu filho Isaque, como fez com Jesus, levando ele ao deserto para que fosse tentado pelo diabo. E olha que quando a Bíblia fala ali mal, quando ele fala e livra-nos do mal na oração do Pai Nosso que você faz, não é do mal da sua vizinha, do seu vizinho, do seu tio, do seu companheiro de trabalho, não é esse mal, é o mal que está neles. Não é o mal que é a pessoa.
É o que está na pessoa. Tem pessoas de coração ruim? Sim. Tem pessoa de coração ruim? Tem. A Bíblia fala. A Bíblia não é mentirosa, não. Mas são manipulados pelo mal. São manipulados por seres que já foram de Deus. Que eram anjos, que eram de Deus. Mas lá no céu, quando, segundo a tradução de alguns eruditos que traduziram a Bíblia, Lúcifer, anjo de luz, quando ele viu que o poder dele era grande, que Deus o criara com grande poder, ele quis ser igual a Deus. E ele, segundo está escrito no profeta, subirei ao mais alto monte, tomarei o trono do Altíssimo. Foi isso. Ele quis tomar o lugar de Deus. Deus nem pelejou. A Bíblia fala que o arcanjo Miguel, com os guerreiros do Senhor, que eram os anjos de guerra, tirou esse mal, o diabo, lá dos céus, e os lançou na terra. Aí que foi criado o inferno. A Bíblia diz assim, pois o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano. Mas havia um propósito do inferno, é para os rebeldes. Então esses seres que hoje, muitas das vezes algumas pessoas acham que são pessoas... Amém. O irmão André está mandando alguma coisa, eu não consegui ler agora, profeta. Me ajuda aí, Edmir, se você ler, você me fala. Então esses seres que muitas pessoas às vezes acham que são pessoas, alma penada, fantasma, pessoa que morreu, não são. Eles se transformam nas pessoas, eles falam igual às pessoas, elas se manifestam igual às pessoas para confundir. Mas a Bíblia deixa claro que são seres, são anjos caídos, anjos do mal, espíritos malignos, demônios, sim. Então existe, é contra eles que nós lutamos. E são eles que nos levam ao erro. Mas não é a carne? Sim, eles atiçam, eles aguçam nossos desejos da carne, eles ajudam. Assim como Deus nos ajuda a permanecer de pé, eles tentam nos derrubar. Então esse mal existe. Enquanto Jesus disse assim, mas não nos induz à tentação, você volta lá no deserto. Foi Jesus conduzido à tentação. E quem conduziu? Deus, o Espírito Santo. E agora ali na oração do Pai Nosso ele fala assim, agora vocês vão orar assim, porque o negócio é feio, o negócio é bravo. Passar por tentação quando Deus permite, quando Deus induz, é sério. Mas livra-nos do mal, ali na verdade do maligno. Do ser espiritual maligno, que é o diabo e seus anjos. E eu quero dizer a você, não aceite que eles façam essas coisas dentro da sua casa, não. Busque ajuda. Não é, presbítero? Temos que pedir ajuda, não é verdade? Você já pediu ajuda, presbítero? Com certeza, pedimos sim. E é uma realidade que o pastor Zé está falando. E muitas das vezes, o reino espiritual, às vezes as pessoas falam com medo, né? Falar do mal. Não que nós estamos glorificando o mal, mas ele existe. Sabemos que nós temos a vitória em Cristo Jesus, sim. Irmão André, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Cair por terra, tudo isso aí, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Você é um profeta de Deus, um homem de Deus. Creio que Deus está dando a vitória, em nome de Jesus. Mas existe sim. E o pastor Zé falou uma coisa interessante. Você temeu o mal, você já está dando brecha. É uma legalidade, não é verdade, pastor Zé? É uma legalidade que a gente está dando. Você resistir com a palavra de Deus. Por isso que é bom quando a gente encontra o verdadeiro caminho. O que é? Através de Cristo Jesus. Você entregar a sua vida a Jesus. Você aceitar a vida com Jesus plena. Porque você tem respaldo bíblico em tudo que você for fazer. Você vai combater o bom combate da fé, vencendo o mal com o bem, orando, resistindo à tentação da carne, porque o inimigo atenta. Se ele atentou ao próprio Jesus, sendo o próprio Deus, imaginou a gente como ser humano? Não vai atentar? Sim, a gente sim, fomos adotados como herança em Cristo Jesus, sim, temos o dom da vida eterna, sim, aceitamos Jesus, sim, mas nós temos que viver uma luta espiritual a cada dia, né, pastor? Orando, buscando a Deus. Isso significa que você não vai ser tentado. Sim, com certeza você vai ser tentado. Mas se você tem respaldo na palavra de Deus, se você busca a Deus, quando nós falamos aqui no Salmo 122, que diz assim, alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor, vamos na casa do Senhor, o quê? Buscar o nosso alimento espiritual.
para que o mal não suceda até as nossas casas, os nossos lares, pegar os nossos entes queridos, a nossa família, aquelas pessoas que nós amamos de verdade. E nós temos que ter esse respaldo, sim, buscando a Deus, se entregando a cada vez mais, orando e vigiando a todo momento, a todo tempo. Vigie na sua palavra, nos pensamentos. A Bíblia fala também, mente vazia é a oficina do diabo. Sua mente está vagando, está pensando. Ali você já começa a ver os maus pensamentos, né, pastor Zé? Então Sim. você tem que orar nesse sentido, orar e vigiar a todo momento. E a oportunidade que você tem, dobre seu joelho, conversa com Deus, coloque Deus à frente. Eu falo uma expressão aqui que a gente sempre prega, nunca glorifica o diabo, glorifica a Deus, porque ele é dono de tudo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Sabemos que tem coisas que é o inimigo e tem coisas também que não é o inimigo. Tem coisas que às vezes a gente precisa se relutar, a gente precisa tomar posição. É nós mesmos brigando, nós contra nós, com atitude, com atos, ou seja, a posição que nós devemos tomar também, né, pastor Zé? Com certeza. Mas isso aqui gera uma brecha para o inimigo entrar? Gera, sim. Tudo. Tudo. O reino espiritual está ligado em tudo. Se nós for falarmos aqui no contexto, versículo por versículo, procurar aqui na palavra de Deus, nós vamos explanar muitas coisas. Então nós temos que ficar firmes, sim, baseado o que? Na palavra de Deus. Conheceis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. O nosso manual é a palavra de Deus. Nós temos que ficar firmes, sim, e nunca, jamais retroceder. E sim, ser firme até a vinda de Jesus, buscando a Deus. Sabemos que o mundo aí fora está pegando fogo, o inimigo tem deitado e rolado, ceifando vidas, mas nós estamos na presença de Deus. Nós temos que continuar perseverando. E resista mesmo. Busca em Deus. Deus usa pessoas, usado por Deus, que está do seu lado, que ora, intercede para você. Procure oração, procure estar na casa do Pai, que nós temos esse privilégio, que embora as coisas estão se apertando a cada vez mais, né, pastor Zé? Jesus está voltando, as coisas estão ficando difícil, complicado, mas só vamos perseverar se nós chegarmos até o fim e resistir à tentação, resistir ao mal e buscando a Deus em espírito e verdade, entregando sim. Entrega a sua vida a Jesus, para Deus fazer a diferença na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma pergunta. E o mal pode nos tocar? E o mal pode entrar na nossa vida? Por que você acha que Jesus, na oração modelo, ele nos induz, ele nos ensina a pedir a Deus que venha nos livrar do mal e não nos conduzir à tentação? Porque pode. E como que ele entra? Como é que ele entra, esse mal? Como é que pode entrar? Vamos voltar para Jesus no deserto? Na nossa fraqueza. O que é fraqueza para você? Para Jesus, sabe o que era? Fome. Ele estava com fome. Não é isso? Quer ver uma outra fraqueza, presbítero, que todo ser humano tem? É se sentir a pessoa. Né? É sentir poderoso. Como o próprio diabo diz, se me adorares, me prostrares, darei todo o reino. Darei a glória. Darei seu nome conhecido. É isso que o diabo está falando. E agora eu pergunto a você, o que é fraqueza para você? Qual é o lado fraco seu? Tem pessoas que é bebida. Tem pessoas que é droga. Tem pessoas que é jogos. Tem pessoas que é prostituição. Tem pessoas que é mentira. Tem pessoas que é dinheiro. Não dê dinheiro na mão, não apareça dinheiro na frente. Então, é várias coisas. Tem pessoas que pecam muito com os olhos, é a porta de entrada. Então, existe o mal? Sim. E esse mal o que é? É o inimigo de nossas almas. Ele pode entrar? Pode. Como disse o presbítero, sujeite-se a Deus e não de lado. Resista ao diabo. E nessa noite, você que está me ouvindo nessa manhã, igual o Ricardo está falando, fizer trabalho para ele. Tem pessoas que são acometidas por trabalhos malignos. Eu fui. Mas eu era fraco, eu não entendia a palavra de Deus. Eu não entendia. Antes de conhecer a palavra de Deus, de ser cheio do Espírito Santo de Deus, foi feita obra maligna para destruir minha vida. Eu quase morri de beber. Foi feito trabalho para destruir, né, eu na bebida. Por ciúmes. Pessoas com ciúmes de mim, do meu casamento.
E depois que tudo passou, o diabo tentou de novo. Pensa que não, depois que eu fui liberto, foi até a mim. Levou vidas, pessoas para tentar me derrubar. Mas eu estava bem no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existia. Mas uma coisa é certa, nós como cristãos, você que é crente, está me ouvindo, não brinca não. Esses dias eu conversei com um homem de Deus, muito conhecedor da palavra, admirável, admiro ele. Mas quando nós fomos falar um pouquinho sobre, numa conversa normal, não sei nem como nasceu a conversa disso daí, que existe o mal. Ele falou, não, esse mal não pode nem falar o nome dele. Não quero nem falar, não pode nem falar que eu não quero. Eu vi o medo na pessoa, eu vi que a pessoa não quer nem falar o nome. Falou em diabo, arrepia. Que medo é esse? Queridos, eu não fico brincando com o diabo, não, mas eu estou debaixo do sangue de Jesus, eu não tenho medo. Eu tenho medo sim do que ele pode fazer contra a minha vida, mas não tenho medo daquilo que Deus me deixou como autoridade para repreender esse mal, para lutar contra esse mal. Agora eu preciso fechar todas as portas também. Jesus usou isso, ele fechou as portas que o diabo ofereceu. Tá com fome? Transforma pedras em pães, porque está escrito. E Jesus fechou a porta. Não, só de pão viverá o homem. O mal não foi o mal do dia. Não consegui pagar minha conta, que dia mal. Esse foi uma coisa que a vida pode acontecer. Pode ser que você não recebeu, pode ser que você não tinha dinheiro, pode ser que aconteceu alguma coisa, o mal estava por trás tentando, sim, mas coisa da vida. Mas não era bem isso que Jesus estava ensinando na oração do Pai Nosso. Ele está dizendo algo sério. E está cirandando nas vidas. De repente você tem uma porta aberta, como eu tinha muito, ainda hoje eu luto contra, o presbítero sabe disso, ser muito cabeça quente, pavio curto. Né? Se mexer assim, 2 palavras já está feito já. O angu está feito. Então o inimigo vai usar isso. Ele vem, ele entra. Não é fulano que morreu que entrou em você, que dominou a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu amigo, a pessoa que veio brigar com você. Foi o mal espiritual. Irmão André tá mandando mais coisas aí, querido. Mas então, queridos, nessa noite eu quero usar esse momento para te ajudar em oração, que nós vamos orar agora. Vamos orar novamente. E que, no nome de Jesus, você aprenda a orar dessa forma que Jesus ensinou. Senhor, não permita tentações onde o tentador vai vir sobre mim com o mal que ele tem e o mal venha me derrubar. É isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava falando algo que é sério. A gente olha para a vida de Jesus e às vezes a gente só fica com uma parte boa. Amém, glória a Deus. Irmã Claudete está mandando algo. Nós estamos ensinando, irmã Claudete. Nós viemos aqui para ensinar. Eu sei que muitas pessoas não gostam. Tem pessoas que, eu não quero ouvir. Esse pastor glorifica o inimigo. Eu desmascaro o inimigo. Que muitas vezes acontece. E não pense vocês que é muito longe que ele está, não. Ele tenta contra a nossa vida. Que isso eu tenho ensinado e não deixo de falar. O inimigo entra dentro da igreja, o mal entra dentro da igreja. Não, a igreja é lugar de proteção. Sim, debaixo das asas do Altíssimo. Porque nem todos que estão na igreja estão debaixo das asas do Altíssimo. E eu quero deixar bem claro que eu não sou criança na fé, porque tem pessoas que entram dominadas por demônios para atrapalhar até a igreja, viu? Tem pessoas que elas são preparadas pelo mal espiritual verdadeiro, o mal que quer destruir a terra, a humanidade e principalmente a igreja de Cristo, para conduzir contendas, brigas e confusões lá. E tem um cara que está com o olho aberto, sou eu. E quando eu vejo, percebo, o meu irmão sabe disso, às vezes eu falo, olha, tem coisa aí. Nós percebemos, não pode. Então, cuidado que a tentação chegue. E com a tentação o tentador, o mal. Existe sim, domina sim, usa sim, mas nós não podemos deixar que nos use, ou que os nossos que nós amamos venham ser tomados por esse mal. Então nós vamos lutar, nós vamos guerrear. Agora, nós não vamos ficar toda hora brigando. Queridos, nós não vamos ficar igual louco. Nós não vamos ficar aí fora da casinha. Né? Eu tenho pessoas... Irmã Giovana, um grande abraço, filhinha. Tem pessoas que olham pra gente, que às vezes a gente está ensinando, falam, nossa, esse cara deve viver bitolado, tá vendo o mal tudo no pé da árvore, em cima da casa. Não é nada disso, não. A gente só vê quando Deus quer.
mas discerne quando Deus quer também. Mas não é para ficar brigando, para sair no tapa, nada disso, é para orar. E vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. O que Jesus ensinou aos discípulos? Orar e vigiar para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é uma realidade, existe sim, eu sei que a maioria de vocês... Um grande abraço, Maria Giovana, paz do Senhor, filhinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas eu quero dar uma notícia maravilhosa, que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guarda fiel, pois não dormitará o guarda de Israel. Oh, glória! Ele é tudo para nós, que Jesus Cristo, Ele nos livra desse mal. Então, em nome de Jesus, venhamos nós discernir e também orar sempre. Senhor, não nos conduza na tentação. O Senhor sabe o que eu posso aguentar ou não, porque o mal está lá, Senhor. E o mal está caminhando. Eu conheço pessoas que são crentes, filhos de Deus, que começam a ver o mal dentro da casa. Tem visões, percebe que pessoas são usadas pelo mal e fica quieto. Baixa a guarda. Não vai brigar com a pessoa. Margarete, Deus abençoe, Margarete. Obrigado por estar aqui, prima. Não vou brigar com pessoas. Não é com pessoas que nós vamos brigar. Nós vamos pôr o joelho no chão e declarar: Senhor, na minha casa e nos meus, o Espírito de Deus habita. Nenhum mal chegará à tua tenda. Praga alguma. Nós começamos a profetizar a palavra. Nós começamos a declarar. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar. Quero orar com você. Eu nem tenho ideia do horário. Nós estamos aqui nas cegas hoje. Mas nós vamos, se for mais cedo ou no horário certo, nós vamos daqui a pouquinho terminar essa live. Mas eu quero orar. E depois dar só um recado final, tá bom? Vamos orar. Agora o presbítero vai me ajudar, porque eu vou orar também. Nós vamos repreender. Você que sente que o mal tomou conta de você. Você que sente que alguma coisa foi feita para amarrar o seu caminho, para destruir. Existe alguma coisa mais forte que você, que não deixa você progredir, não deixa sua família ir para frente, não deixa você alcançar que você tem qualidades, você tem sabedoria, você tem um bom emprego, ou talvez uma formação maravilhosa, e não vai para frente, não vai financeiramente. Você tem tudo para dar certo e nada dá certo, de repente é o mal. Então nós queremos repreender, mas não é o mal de alguém que fez lá e tá aquela pessoa contra você. O mal espiritual veio. E nós queremos orar, tá bom? O presbítero vai puxar essa oração, eu vou com ele, vou orar também. Você que quer agora receber o milagre do Senhor, nós vamos juntos nessa. Nós vamos lutar junto em nome de Jesus. Vamos orar, presbítero. Amém, amém, meus amados. Então vamos fechar nossos olhos, vamos estar entrando em oração. E que palavra abençoada, que você possa estar meditando realmente o propósito que Deus tem na sua vida. E seja firme, seja firmado na rocha que é Jesus Cristo. Busque a Deus e Ele tudo fará na sua vida. Mas resista a toda a tentação da carne, resista ao mundo. Vença com a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, Pai celestial. Querido Deus, Senhor, um pedido especial lhe peço. envia unção agora. Senhor, vá de encontro à necessidade de cada um agora, Pai. Lhe peço pela vida do nosso irmão André, ó Deus. Sim, Senhor, Jesus. repreende toda a obra de macumbaria, feitiçaria, doença, pragas, tudo que foi lançado, Pai. Seja da bebida, do álcool, entra na todo mal vida caia do por teu terra, filho agora, montes, e faça uma libertação completa. Teu poder Deus. do alto. Senhor, visita da também, cabeça, Senhor, a todos que estão pedindo oração agora. Sim, Pai. Jesus. O Senhor conhece o pedido de todos, Senhor Pai. Tira o mal, Para nós Jesus. não esquecermos de nenhum pedido, ó Pai. O Senhor conhece, sabe de todas as coisas, Sim, Deus. Senhor. O Senhor vem a curar, libertar, restaurar, transformar, Pai. Sim, Jesus. Tirando tudo que é mal e abençoando, em nome de Jesus. Enfermidades que o lar, caindo por terra, em nome de Jesus. Tocada. Famílias venham a ser alcançadas pelo Teu poder, Sim, em nome Pai. de Jesus. Peço pedido especial essa noite, o nosso irmão querido Sim, Deus. Isaías, ó Deus. Verdade, Oh Deus, Tu conheces Ajuda o coração do Teu filho. servo, ó Deus. Opera um milagre, cura, ó Deus. Sim, Tira daquele Jesus. leito, daquele hospital, ó Deus. Tu és o Deus que pode operar um milagre, Glória a opera um Deus. milagre, em Eu nome de creio. Jesus. Abençoa todos os irmãos, ó Pai, todos os pedidos que Sim, estão aí, ó Pai. todos. E todos aqueles que Milagre entraram, ó Pai, aconteça. com o intuito, ó Pai, de receber Libertação hoje. libertação, cura, renovo, restauração, Sim, salvação, Pai. O Senhor possa operar um milagre e venha abençoando em nome de Jesus, ó Deus. Porque a Tua Sim, palavra Jesus. é viva, eficaz e poderosa, ó Pai. Porque a Sim, Tua palavra Deus. diz,
Agindo tu, quem impedirá? Se tu és por Verdade, nós, quem em será nome de contra Jesus. nós? E abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, queridos. Você que está acompanhando comigo e você sentiu alguma coisa estranha, uma sensação, mal-estar, arrepios, esquentou, esfriou, atordoou, lembrou de coisas, veio vozes, deu medo, procure uma oração pessoal de pessoas que ajudem nessa área. Pessoas que são iluminadas por Deus para arrancar o mal da sua vida. Porque são pessoas que entendem o que é isso. Tá bom? Em nome de Jesus. Quero dar alguns anúncios. Nós temos como igreja um trabalho em um lugar específico, que é a rua Jacarandá, número 54, na Joanim Pares, aqui em Conchas. É atrás da antiga Colasso, atrás da rodoviária. O barracão fica um pouquinho escondido, né? O lugar, a igreja. Se você quiser participar conosco, é uma honra, de quinta-feira e principalmente domingo, onde nós temos tido palavras maravilhosas e poder de Deus sendo derramado nos domingos, queridos. É muito forte o que está acontecendo no nosso meio. Mas nós temos 2 trabalhos especiais que é no meio de semana, nas quartas-feiras, em 2 lares específicos aqui da cidade. Nessa quarta-feira, dia 1º, né, dia 1º, quarta-feira, tô certo? Dia 1º, isso. Nós estaremos aqui na Vila Zanin, na rua Albino Zuliani, número 183, na casa do irmão Vismar e da irmã Lourdinha Zuliani, vocês conhecem. 19h30 horas, 2 quarta-feiras no mês nós fazemos um trabalho lá, a primeira quarta-feira do mês e a terceira quarta-feira do mês. Esse primeiro trabalho espiritual, né? O segundo trabalho espiritual é na Coab 1, na rua Abílio Francisco, número 68, na casa do Brás e sua esposa Valmira. 19h30 horas. Então nós saímos também do lugar para ir nas vilas. Se você quer receber uma oração especial, você que está me ouvindo, procura, entre em contato conosco. Nós temos aí, através do Face, manda alguma coisa para mim, eu presto atenção, nós vamos te ajudar, tá bom? E tenho certeza que Deus vai te abençoar muito no nome do Senhor Jesus. Obrigado você que esteve conosco, né, presbítero? Nós agradecemos. Deus abençoe vocês. Espero que a gente contribua para o seu bem, para o seu crescimento, para que Deus possa promover milagres e também conhecimento, sabedoria na sua vida. Eu quero agradecer de coração a todos os líderes que nos acompanham também, volta e meia estão conosco, que tem sua responsabilidade dentro da sua igreja, mas para um pouquinho para nos ouvir. Muito obrigado. Deus abençoe, né? E volta e meia eu passo nos Face, é que eu não falo, às vezes nem dou muitas caras, mas eu também vejo mensagem de homens e mulheres de Deus. Quer participar conosco? Estamos aqui. Quer outras igrejas que pregam a verdade? Procure na sua cidade pastores, líderes, pessoas de Deus, pessoas que falam a verdade, que vivem na verdade. Deus abençoe grandemente todos vocês. Que Deus dê uma noite especial todas as segunda-feiras, 20 horas. Através do meu Face, nós queremos estar falando com você, orando por você e junto com você recebendo o milagre. Um grande abraço a todos, um abraço muito especial. Admiro. Deus abençoe a todos, né? E lembrando vocês, a cada um dos irmãos, todos que participam dessa live, nós temos de sexta-feira a nossa abençoada campanha que nós subimos no monte. Lembrando vocês, todos estão debaixo de oração. Nós estamos fazendo nossa campanha com o intuito de abençoar. Oramos não só pelo nosso ministério, a todos os pastores, a todos que têm pedido oração, porque o nosso intuito é o que é. O reino de Deus é unir. Dividir, o inimigo tenta dividir. Nós estamos aqui para somar, nós estamos para ser bênção. Não é para cada igreja que salva, é Jesus que salva. Então, somos uma família unidos em Cristo, tá? E todos aqueles que têm mandado pelo WhatsApp, agradeço a Deus por todos que têm mandado pedido de oração, estamos orando, intercedendo a todos, estão tudo debaixo de oração. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e tenha certeza que só há um caminho. Jesus é o caminho. Aleluia, isso. E você que está participando comigo, irmão, irmã, amigo, familiar, companheiros, católicos, espíritos, quem você... Se está sendo bom para você, compartilhe essa live. Manda para alguém que você sabe que vai ser tocado, que vai ser ministrado. Se está fazendo bem para você, compartilhe, irmãos.
Isso é bom, porque o reino de Deus vai ser expandido. Um grande abraço a todos, amamos vocês. E como sempre digo, não deixe de falar, oramos antes, depois, nós estamos debaixo de oração por vocês, tá bom? Se tudo correr bem, se Deus permitir, se Deus quiser, como disse Tiago, nós retornamos na segunda-feira com mais uma live. Um grande abraço a todos, fique com Deus, uma boa noite, a paz.